Olá, boa noite a todos. Vamos para a nossa segunda aula, então, do nosso curso básico de PHP. Nessa aula, nós falaremos um pouquinho sobre o conceito de variáveis. Variáveis na programação, pessoal, né? Uma variável é um objeto capaz de reter e representar um valor ou uma expressão, enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, ou seja, então, enquanto a gente estiver executando o nosso programa, né, o nosso algoritmo, as variáveis que nós temos criadas, elas vão estar sendo executadas. Enquanto a gente não estiver executando o programa, as variáveis, elas são deletadas da memória do computador. As variáveis, elas são associadas a nomes, que a gente chama aí de identificadores, durante o tempo de desenvolvimento. Então, essa imagem aí que eu coloquei para vocês, ela representa muito bem o conceito do que seriam as variáveis, né? Então, a gente pode associar esse caminhão aí com a própria linguagem de programação, no caso, o PHP que a gente está utilizando, tá? A gente vai ter um dado que vai ser manipulado, esse dado pode ser um número, né? Pode ser uma informação como, por exemplo, o nome de uma pessoa, o nome de uma rua ou qualquer coisa do tipo, né? E a variável em si é um espaço onde a gente vai colocar essa informação, tá? Então, esse espaço ele fica na memória do computador, a gente usa esse espaço no tempo de execução do programa, tá? Então, a partir do momento que a gente faz a declaração de uma variável, a gente diz para a memória do computador que a gente vai precisar de um espaço a ser utilizado. Esse espaço ele vai ter um nome, né, que é o que a gente chama de identificadores, e dentro desse espaço a gente coloca um dado, tá? Que isso a gente vai estar vendo depois, na hora de estar fazendo a declaração das variáveis. Na sequência, a gente tem aqui um pouquinho da diferença de uma linguagem de programação que é fortemente tipada de uma linguagem de programação que é fracamente tipada. Isso aqui tem muito a ver com o conceito de variáveis. Então, aqui na parte de cima da tela de vocês, vocês estão visualizando aí um pequeno trecho de código da linguagem de programação Java. A linguagem de programação Java, ela é considerada uma linguagem fortemente tipada, tá? E esse fortemente tipada, pessoal, o próprio nome já diz, né? Tipada vem de tipos, ok? Então, a gente tem aí algumas variáveis sendo declaradas nesse pequeno trecho, como, por exemplo, valor, né? Tem uma variável chamada verdadeiro, uma outra chamada soma, outro valor, número estranho e caractere. Então, esses nomes são o que a gente chama de identificador, né? Que é o que identifica a minha variável, certo? E na linguagem de programação Java, por exemplo, né, por ela ser fortemente tipada, antes do identificador, nós precisamos colocar o nome do tipo do valor que vai entrar nessa variável. Então, por exemplo, na nossa primeira variável valor, o tipo de dado que vai entrar é um valor numérico, né, um valor inteiro. Então, antes do identificador, eu preciso colocar, né, o tipo de variável, o tipo de valor que ela vai ser. Então, eu coloco aqui a palavra reservada int, tá, que ela diz respeito a números inteiros. Mesma coisa no de baixo, tem um valor false, tá? Esse tipo de valor false, né, ou true, que seria verdadeiro ou falso, são valores booleanos, tá? Então a gente também coloca antes do identificador a palavra reservada boolean. E assim sucessivamente, pessoal. Se for um texto, a gente coloca string, né? Se for apenas um caractere, a gente coloca char. Se for números com pontos flutuantes, os famosos números reais, a gente coloca double ou float. Então, no Java, por exemplo, por ser uma linguagem de programação fortemente tipada, a gente precisa colocar o tipo das coisas antes do identificador. Diferentemente do PHP, pessoal. O PHP é considerado uma linguagem fracamente tipada, ou seja, antes do identificador, que é o nome das variáveis, a gente não precisa colocar os tipos delas, tá? Então, a gente vai colocar apenas o identificador, e o PHP ele vai entender o tipo de valor por coerção. Então, quando a gente colocar o valor dentro da variável no PHP, que ele vai atribuir internamente um tipo para essa variável. Então, por exemplo, eu criei a variável inteiro, coloquei o valor 10. Então, internamente, o PHP já sabe que essa variável é uma variável do tipo inteira, ok? Se eu criar uma variável e colocar, por exemplo, o valor 27,52,
Então, internamente, o PHP sabe que essa variável é do tipo float. Se eu colocar, por exemplo, um texto, né, aprendendo PHP, lembrando que textos precisam estar entre aspas duplas. O PHP ele vai entender que esse tipo de variável é um tipo string, né, um tipo textual. Então, a gente não precisa no PHP colocar o tipo das coisas, ok? Por isso que é fracamente tipada. E sempre, pessoal, no PHP as variáveis elas precisam ser precedidas pelo cifrão, tá? Então, a gente precisa colocar esse cifrão aí, ou dólar, né, como vocês queiram chamar. Então, a gente sempre precisa colocá-lo para identificar que isso aqui é uma variável, ok? Então, a gente vai lá agora no Champ para a gente criar o nosso primeiro projeto aqui no PHP. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu C2 pontos para a gente ir lá criar uma pasta no Champ. Então, lembra, né, pessoal, que a gente precisa do Champ para startar o nosso servidor local, tá bom? Então, todos os nossos projetos, né, eles precisam ser criados dentro do Champ. Então, o Champ, ele fica aqui dentro de C2 pontos, tá? Então, vou dar um duplo clique aqui. Eu vou navegar até a pasta do Champ, ok? Tá aqui, ó, Champ, com 2 P's no final. A gente dá um duplo clique aqui também. E aí, aqui dentro da pasta do Champ, eu vou estar localizando uma pasta chamada htdocs, ok? Então, a gente dá um duplo clique aqui nela também, htdocs. E aqui dentro dessa pasta, pessoal, que eu vou fazer a criação do meu projeto, tá bom? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou escolher a opção novo, pasta, e vou criar aqui uma pasta, gente, chamada aulas PHP, tudo junto, tá? É importante que o nome do projeto ele não tenha espaços em branco, tá, pessoal? Então, você pode colocar aulas underline PHP, aulas tracinho PHP, mas nunca deixe um espaço em branco quando você tem nome composto, tá? Isso aqui pode dar problema na hora de executar o seu projeto. Beleza, então a gente já tem aqui o nosso projeto criado. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês a telinha do Champ para vocês verem o Champ startado, né? O Apache, no caso. Então, pessoal, vocês estão enxergando aí na tela de vocês a telinha do Champ, é uma tela bem simplesinha, né? Não tem muita funcionalidade. E o que a gente vai precisar inicialmente é startar essa primeira opção aqui, tá? Que é o Apache. Então, vou dar um stop aqui para vocês verem. Ó. Então, a gente tem que clicar aqui nesse botão Start, ok? E aí ele vai ficar verdinho aqui, significa que foi inicializado com sucesso, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora a nossa IDE, que é o Visual Code, certo? Lembrando, tá, pessoal, quem quiser utilizar uma IDE diferente, né, um NetBeans, Eclipse, o Sublime Text, fiquem à vontade, tá bom? Não vou exigir que seja uma ferramenta ou outra. Eu, particularmente, gosto do VS Code, mas fiquem à vontade para usar a ferramenta de preferência de vocês, tá bom? Contanto que ela rode o PHP, tá? Então, aqui no Visual Code, pessoal, eu vou clicar aqui em File, Open Folder, tá? Porque a gente vai precisar abrir o nosso projeto. Eu vou navegar aqui até o C2 pontos, né? Que foi onde eu criei o meu projeto. Então, vou aqui em C2 pontos. Vou em Champ, htdocs, tá? É aquele mesmo caminho que eu criei o projeto. E vou selecionar aqui o aulas PHP, certo? A hora que eu selecionar essa pasta, eu clico aqui no botão selecionar pasta, certo? Aí ele vai abrir aqui o nosso projeto, não tem nada dentro, tá, pessoal? Mas vocês podem verificar aqui no canto esquerdo, ó, que o aulas PHP, ele abriu aqui para a gente poder trabalhar, né, e criar os nossos arquivos aqui dentro. Para criar o nosso primeiro programa, nosso primeiro arquivo, eu vou clicar aqui nessa primeira opção, ó, que é o New File. Se vocês passarem o mouse em cima aí, vai aparecer escrito New File. Então, eu vou clicar aqui em cima. Vou chamar o meu arquivo de variáveis, tá? Evitem usar também, pessoal, caracteres especiais, tá? Acento agudo, C cedilha, tá? Então, variáveis, por exemplo, que teria acento agudo aí no segundo A, eu deixei sem, tá bom? E aí a gente precisa colocar a extensão do arquivo, que vai ser ponto .php. Vocês vão ver que ele vai ficar com o símbolo do elefantinho, tá? Ó, vou ver se eu aumento aqui para mostrar para vocês. Então, olha aí, pessoal, ó.
Se vocês repararem, ele ficou com o símbolo do elefantinho na frente, tá bom? Então, vou diminuir aqui novamente. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro programa e eu vou estar declarando aqui algumas variáveis para vocês verem como que a gente faz aqui no PHP, tá? Então, primeira parte é a gente criar a nossa super tag, né? Então, sempre que a gente vai trabalhar com um programa PHP, a gente precisa abrir e fechar o que a gente chama de super tag, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o símbolo de menor, seguido da interrogação e da palavra PHP, tá bom? Então, isso aqui é a abertura da super tag do PHP. E eu também já vou deixar fechado aqui, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui e vou fechar, tá? Então, o nosso código precisa ser trabalhado aqui dentro, tá? Então, a gente pode até colocar aqui, pessoal, um comentário, né? Ó. Quando a gente coloca barra barra, a gente consegue fazer comentários, tá? Ó, abertura da super tag. Tá? E aqui é o fechamento, eu não vou nem comentar aqui embaixo, tá? Para salvar esse arquivo, pessoal, a gente pode fazer o Ctrl S aqui no teclado, tá? Ou vocês podem vir aqui em File, Save, tá? Eu particularmente prefiro o Ctrl S, que é tecla de atalho, certo? Então a gente dá um Tab aqui, e aí eu vou fazer a declaração de algumas variáveis, pessoal. Então vou colocar aqui o cifrão, tá? Vou colocar aqui primeiro um comentário, né? Declaração de variáveis. Certo? E aqui embaixo eu vou começar a declarar as minhas variáveis. Então eu coloco aqui o cifrão. Vou chamar essa variável aqui de nome, tá, pessoal? Dei um nome aqui para ela. Vou colocar aqui um igual, né? Ou, na verdade, a gente chama esse sinal de atribuição, tá? Não é o sinal de igual. Mais para frente eu vou explicar para vocês os sinais de igualdade. E aí, como dentro dessa variável eu vou colocar um texto, então eu coloco aspas duplas, ok? Então aqui eu vou colocar um nome qualquer. Vou colocar aqui Maria da Silva, certo? Então, pessoal, quando eu rodar o meu programa, o PHP vai entender que essa variável nome ela é uma variável string. Por quê? Por causa do valor que eu coloquei nela, tá bom? Isso é o que a gente chama de coerção. Então, essa variável será string, tá? A gente pode colocar aqui também uma variável chamada idade, né? Na idade aqui, pessoal, vou colocar um número inteiro, tá? Então, vou colocar aqui 25, tá? Sempre eu coloco ponto e vírgula no final, tá, gente? Do código, certo? A gente sempre vai trabalhar aí com a ideia de colocando ponto e vírgula. Então, essa idade vai ser, vai ser do tipo inteiro, né? É um valor inteiro. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, também mais uma, né? Por exemplo, peso. A gente vai dizer aqui que a Maria ela tem 50,5, tá? Então, como é número real, tá? Número de ponto flutuante, então essa variável aqui ela vai ser do tipo real, certo? Então é isso, pessoal. Isso aqui a gente está fazendo a declaração, tá bom? Vocês podem declarar mais coisas, né? Como, por exemplo, a variável do tipo booleano, né? Então a gente pode colocar aqui, criar aqui uma variável teste, vou chamar ela de true. Né? Vou colocar esse valor true. Significa que essa variável vai ser uma boolean, tá? Uma variável do tipo booleano. E aí, pessoal, a gente pode mostrar o resultado, né? A gente pode mostrar esses conteúdos aqui que estão dentro das variáveis. E aí no PHP a gente tem um comando chamado echo, tá? Se escreve eixo, mas se fala echo, tá bom? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, colocar aqui uma frase, né? O nome é, e a gente coloca aqui a variável nome, tá? Que ele vai mostrar na tela para a gente que o nome é Maria da Silva, tá? Que a gente está trazendo aqui a variável, mas quando a gente coloca dentro do eco, ele vai mostrar o conteúdo dessa variável, ou seja, Maria da Silva, tá? Então aqui a gente pode colocar também, mostrar a idade. Lembrando que os textos sempre entre aspas duplas, tá, pessoal? Então a idade é que a gente coloca a variável idade, tá? E aqui a gente pode mostrar também o peso.
sempre colocando ponto e vírgula. O peso é, e que eu coloco cifrão peso, tá? Lembrando, pessoal, que o nome que está aqui em cima, tá, precisa ser igual ao nome que está na mensagem, senão a gente vai obter um erro, tá bom? Então, eu vou salvar isso aqui, pessoal, e aí a gente vai executar isso aqui para ver na tela funcionando, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a telinha do Champ. Ó, tá compartilhado com vocês mais uma vez a telinha do Champ, tá, gente? Então, agora, pessoal, para ver o resultado do meu programa, né, para ver aquelas saídas na tela, no navegador, a gente precisa clicar aqui nesse botãozinho Admin, tá? Na frente do Apache, na frente aqui do Stop, vocês vão ter esse botão Admin. Então, eu vou clicar nele, certo? Ele vai abrir para mim uma página no navegador, que eu vou compartilhar com vocês agora também, para a gente ver funcionando aí o nosso resultado, ok? Então, pessoal, aqui está mostrando para vocês a telinha do Champ, tá? Ele vai trazer aqui todo esse layout da tela do Champ, mas a gente não vai utilizar isso, tá? A gente tem que estar ligado aqui na URL, pessoal. Vocês verem aqui, está escrito localhost /dashboard, certo? Eu vou apagar esse dashboard e eu vou colocar o nome do meu projeto. Qual que é o nome do meu projeto, pessoal? Eu criei como aulas PHP, tá? Então, eu vou colocar o nome aqui do meu projeto depois do localhost /, certo? Então, eu vou dar um Enter. Olha aí que interessante, ele mostra para a gente aqui os arquivos que a gente tem dentro do nosso projeto. No meu caso, eu tenho apenas um, certo? Que é o variáveis.php. Então, se eu clicar aqui nesse cara, pessoal, ele mostra aqui para mim o meu resultado, certo? Vocês reparem que ele mostrou tudo junto, né, pessoal? O nome é Maria da Silva, a idade é 25 e o peso é 50,5. Como que a gente pode pular a linha aqui, né? Então, vamos voltar lá no nosso VS Code que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para pular a linha. E a gente vai estar utilizando um recurso do HTML. E aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pular a linha, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Aqui debaixo de cada mensagem, eu vou colocar echo, tá? E aqui dentro das aspas duplas, eu vou colocar um comando chamado BR, tá? Esse comando BR no HTML, ele serve para pular a linha. Eu vou copiar ele aqui, pessoal, e vou repetir ele também aqui embaixo, tá? Então, a gente consegue utilizar o HTML também dentro do PHP, tá? Então, a gente embutiu aqui uma tag do HTML, que é o BR, dentro do próprio PHP. Olha que interessante, tá? Então, isso aqui vai fazer com que a mensagem pule linha, tá? Então, vamos lá novamente. Vou compartilhar aqui o navegador com vocês. Lembrando de salvar depois de fazer as alterações, tá, pessoal? Senão não vai funcionar. E aí, como que eu faço para pegar as atualizações aqui, né? Basta a gente atualizar a página, pessoal. Ou dar um F5 aí, ou a gente clica aqui no refresh do próprio Google Chrome. Então, olha que interessante. Então, ele pulou as linhas aí para a gente, ó. O nome é Maria da Silva, a idade é 25 e o peso é 50,5, ok? Então, é assim que a gente trabalha com variáveis, pessoal. E na próxima aula a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o conceito de constantes. Espero todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.